Tô olhando aqui, gente, mas você sabe, eu fui fazer um curso da irmã Ila chamado Mártires, e ela escolhe falar só de mulheres. Que ela diz que as mulheres no começo do cristianismo, os homens ainda tinham alguma consequência quando martirizavam o homem, mas as mulheres não. Então a fé delas era muito grande mesmo. E eu tô olhando aqui no nosso grupo, só tem eu, Flamas e o Bruno, hein, Bruno? Gente, as mulheres tomam conta mesmo, né? Tá tomando conta, viu, Everson? É, tô vendo, Flamarion. O pessoal tá com essa voz assim, gente, vou explicar o que que é. Ontem teve uma festa chamada Velha Mocidade. Velha Mocidade. E, e o tema da festa, a frase, né, o slogan foi Nossa linda juventude, que foi bonita mesmo, viu? Hoje olhando pra trás, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu saí com a Lígia de namorar, assim, de namoro, nós fomos fazer molho de pizza para 1.000 pizzas. É, é desse jeito. Evangelizei ela bastante, né, meu bem? Ela ficou bem evangelizada. Boa noite, Miriam. Boa noite. Então, e aí, eu teve uma festa inicial com essa galera, mas a ideia é aumentar. O ano que vem, quem sabe vai todo mundo aqui, né? Todo mundo vem da mocidade praticamente. Bom, chega de conversa mole, vamos estudar. O que que é um profeta? O que que é um profeta? Vê se a gente consegue pelo menos três opiniões aí. O que é um profeta? É o que antecipa uma notícia? Antecipa uma notícia? Um sábio? Um sábio? Aquele que Eu prevê. penso, eu penso que é alguém que prevê, mas através de uma mediunidade. Hum, Eu penso que profeta é um estudioso. é um estudioso. Um, Acho que ele isso. é um E intermediário que, para chegar e até que nós. transmite. Isso. E Um transmite tudo intermediário aquilo que ele divino, né? ensina, evangeliza. Tá, então assim, médium, aquele que profetiza, que prevê Antecipa uma anteci- notícia, um um acontecimento. acontecimento. Um acontecimento, um enviado divino, é isso, né? Bom, vamos ver se nós estamos de acordo com aquilo que nos traz. A nossa, na sequência do nosso estudo, gente, a gente vai. Eu achei que eu fosse conseguir fazer alguns versículos, mas eu não consegui. Então eu fiquei nesse aqui, ó, que fala assim: Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que profeta. Vocês se lembram que no capítulo, no versículo anterior, ele pergunta se a gente tinha ido ver um caniço, né? Um caniço que era balançado, movido pelo vento, né? Que foi o estudo do Bruno. Até brinquei com o Bruno, falei, Bruno, acho que você já falou o meu versículo já, acho que já, você já fez o estudo aqui do meu, mas não são coisas que se entrelaçam, mas são diferentes, são coisas diferentes. Eu até cheguei a colocar o 27, mas a gente não vai chegar no 27. Eu vou deixar só um gostinho aqui que ele diz assim, ó: Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus na continuação ele já vai trazer essa figura do anjo. Mas tem tanta coisa sobre profeta que a gente vai ter que ficar só no campo dos profetas mesmo. E para a semana que vem a gente chega aí e vê se existe diferença entre profeta e anjo ou não e tal.
Vamos tratar primeiro desse primeiro do versículo 26. Então a gente está em Lucas 7, 26. Para a gente não, quando alguém perguntar, a gente gravar bem. Nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo 26. Então, profeta. Tem sempre a figura de um homem, né? Quer ler, Bruno? Profetas? Leio sim. Profetas, é assim? Não, é isso que eu queria que você lesse. Deve ser, né? Nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas. Então aqui começa a permear a fala que foi dita, né? Pela Miriam, pela Hebe, pela Carla, pela Larissa, no sentido de ser médium. Mas aqui no sentido assim, de interpretar, de conseguir entender aquilo que o oráculo quis dizer. O oráculo, gente, era uma figura, assim, era um lugar comum na antiguidade. Havia alguns mais famosos, talvez o mais famoso deles, do oráculo de Delfos, né? Cujo umbral estava escrito, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Que é uma frase que a gente atribui muito a Sócrates, mas estava no oráculo, né, de Delfos. E parece, o pessoal da psicologia aí pode ajudar a gente, mas parece que até hoje ainda não deu muito certo, né? A gente ainda tá no caminho, né? Tá procurando entender quem a gente é efetivamente. Então, num primeiro sentido, é esse, né? Aquele de interpretar as coisas ocultas. Vamos mais. Daiane, pode ler? Vamos lá. Alguém que, movido pelo Espírito de Deus, e por isso seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros, e em particular, tudo o que se relaciona com a causa e reino de Deus e a salvação humana. Quer explicar? É o intermediário, né? Alguém que, movido pelo Espírito de Deus, realmente um instrumento, um porta-voz, aquele que transmite aquilo que ele está recebendo da divindade. Uhum. Porque médium significa aquele que medeia, aquele que está no meio, né? Mas a pessoa, ele pode estar no meio de uma coisa que não é muito boa, né? Pode ser, pode ser canal, né? Instrumento para aquilo que não é muito bom. Nesse sentido aqui, está bem próximo do conceito que a Lígia falou. O profeta é o instrumento, mas é mais que isso até, né? Ele é um porta-voz da divindade. E em tudo aquilo que se relaciona com a causa e o reino de Deus, ele vem trazer uma visão, né? Daquilo que ainda não é. Embora, em algumas ocasiões, a gente veja o profeta dizendo daquilo que já é. Então, Jesus não podemos tomar como profeta, mas Jesus vai dizer abertamente, né? São chegados os tempos. São chegados os tempos. E no estudo da irmã Aila, que legal, né? Que ela fala assim: são chegados os tempos, porque Jesus inaugura um novo tempo, né? Ele abre aquele dia, mas ele só começa, né? Agora, para quem não é reencarnacionista, fica difícil de entender, né? Porque ele começa ali e quem não conseguiu ouvir, né? Como é que faz, né? Como é que agora há pouco aqui na minha timeline, é, um padre, acho que é Padre Beto, um padre famoso, falando: olha, esse negócio de reencarnação, isso é coisa do demônio. Isso ainda tem padre que se diz padre que manda a pessoa ir no centro espírita. Como que, né? Então, com essa visão assim muito
belicosa, né? E segregar é muito, muito intolerante. Nesse sentido aqui, do profeta está muito próximo daquilo que a gente tem tomado como sendo a figura de um profeta. Mas tem mais. Miriam, pode ler? Professas já tendo predito o reino, obras e mortes de Jesus, o Messias. 2. De João, o Batista, o arauto de Jesus, o Messias. 3. Do profeta ilustre que os judeus esperavam antes. Espera aí que a minha tela não vai tudo. Eu não sei como tirar vocês. Espera aí. Aqui. Esperavam antes da vinda 4 do Messias. 5. O Messias de homens cheios do Espírito de Deus, que pela sua autoridade comandam em palavras de relevância, defendem a causa de Deus e estimulam a salvação dos homens. Então, aqui são vários os sentidos, né? Primeiro, os profetas do Antigo Testamento que haviam predito o reino, a obra, a vida, né? E até a morte de Jesus. Então, esses profetas que anunciam essa vinda, acho que Isaías, talvez o principal deles, né? Então, outro sentido, como sendo de João Batista, né? 3, aquele que esperava a vinda do Messias. E depois os homens, Messias, que significa líder, sábio, né? De homens cheios do Espírito de Deus, que pela autoridade e comando, né? Defende e estimula a salvação de homens. Vejam que esses conceitos, então, estão muito próximos e permeiam aquilo que a gente tinha falado. Agora, deixa eu conseguir aqui. Numa outra informação diz assim, ó, dos profetas que apareceram nos tempos apostólicos entre cristãos. Aí, nessa conformação, estão associados com os apóstolos, discerniram e fizeram o melhor pela causa cristã e previram determinados eventos futuros. Aqui está em Atos 11, 27, tá falando também dos profetas. Nas assembleias religiosas dos cristãos foram movidos pelo Santo Espírito para falar, tendo capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar e motivar os seus ouvintes. Então, a gente vê assim que por todas essas definições, o profeta, ele é um homem que não é comum, não é normal. Ele está à frente e acima do seu tempo, acima dos homens que ele conhece, né, com quem ele convive, e à frente do seu tempo, porque ele vem dar notícia daquilo que virá, daquilo que ainda irá acontecer. Eu dar um spoiler aqui, mas vou esperar o tempo certo para falar. Mas tá dando para entender que todos esses conceitos são muito entrelaçados, né? Estão muito próximos. Tá. E finalmente, só poeta, porque acreditava-se que os poetas cantavam sob inspiração divina. É bonito, né, falar poeta, porque eles os salmos quase todos eram cantados, né, e cantavam sob a inspiração divina. Tô tentando me lembrar aqui da música ou da poesia que eu li por esses dias, que ele fala, né, que para um poeta a beleza é essencial, enfim, assim que eu lembrar eu falo. Bom, muito bem. Isso aqui tudo, gente, é pra gente falar, só pra gente falar do que o dicionário, que é o Strong, que a gente mais usa aqui, diz que é um profeta. Você vê que não é fácil.
né? A gente consegue intuir, conceituar, entender, mas é larga essa conceituação. Aí nós vamos lá no Consolador. Nós vamos lá no Consolador. Quando aquele grupo, né, reunido, fez. O Consolador é um dos livros mais importantes da doutrina espírita, porque Emmanuel traz uma série de respostas a questões muito profundas, muito sensíveis. E essas lições ainda hoje guiam, né, dirigem a forma da gente entender o mundo sob a luz da doutrina espírita. Eu acho que muitas coisas do que foram ditas naquele tempo, a gente ainda não entendeu. Aquilo que foi escrito naquele tempo, acho que eles entenderam muito pouco. E hoje estamos nós, né? Alguém pode até me ajudar aí, mas o Consolador acho que é da década de 50, final de 40, começo de 50. Então nós estamos aí com 70 anos dessa obra e ainda sem entendê-la inteiramente. E aí eles vão falar assim, ó, os 5 maiores livros da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem. Então, está se referindo aí, ó, ao Deuteronômio, aos 5 primeiros, né? A Gênesis e tal. Aí ele diz assim, ó, olha a resposta. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com seus semelhantes e para com Deus. Então, vocês percebam que a gente estudar o texto bíblico não é uma coisa a esmo, né? É algo que precede a vinda de Jesus em muito, e que essas obras, esses profetas, né, essas revelações, elas realmente se interligam, se entrelaçam, embora a gente sempre tenha que ter o viés de interpretação, né? Mas elas não estão a esmo, elas se entrelaçam para que chegasse até nós a visão que hoje nós temos. Então, para tentar exemplificar, nós já falamos isso aqui há muito tempo. Quando, aos olhos da Igreja Católica, quando um judeu, alguém do judaísmo, se converte ao catolicismo, ele não é considerado um novo fiel. Só se considera que ele deu um passo a mais, que ele aceitou aquilo que já vinha, porque o cristianismo nasce do judaísmo. E para nós, nós entendemos que a pessoa que se torna espírita, ela continua sendo cristã. Ela não deixa de ser cristã. Ao contrário, né? É o cristianismo naquilo que tem da sua maior pureza, porque em princípio, né? O espiritismo é uma coisa, os espíritas são outras. Em princípio, é livre de liturgias, livre de hierarquias, né? Livre de cargos e assim por diante. Então, a 275 nos remete a isso. Mas não é por causa da 275 que eu quis ler isso, não. Agora que vem. Ele diz assim, ó. Quer ler, meu bem? Pertinho aqui. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e as predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Quer falar? Então dá a entender que são espíritos mais evoluídos e por isso mais próximos a Deus, que conhecem melhor as leis, o funcionamento das pessoas, as pessoas com quem eles vão ter contato, da era. Por isso parecendo uma ideia muito avançada. É isso.
Esse Senhor que aparece aqui não é Deus. Esse Não. Senhor é o Cristo. Entendi. É o Cristo. Então alguém falou médium, né? Então ele diz assim, ó, as previsões e as predições foram feitas sob a ação direta de Jesus. Porque só ele teria conhecimento suficiente, né, das coisas do coração humano para entender com precisão como as estradas do futuro iriam se moldar. Quem é espírita há mais tempo, né, e já teve a oportunidade de estudar a Gênesis, vai se lembrar daquela figura clássica, A teoria da presciência, né? né, da figura clássica de Kardec, que diz que um homem caminhando por uma trilha para nós, né, ou um tri, né, se a gente estiver em Minas, ele não sabe, como diz a música do Toquinho, o que o futuro lhe aguarda. O menino caminha, caminhando, chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Para o menino. Mas se tiver alguém em cima de um prédio, sabendo, olhando dali, ele vai ver que o menino está no terreno e que do lado de cá tem tem 5 jacarés e que o menino não pode passar para lá, não é? Então, para o menino, os jacarés são o futuro. Para o homem que está no prédio, não. E se ele avisa o menino, ele é um profeta. Ele é um profeta. É isso aí. Aí não precisava nem, aí não precisa nem de inspiração, porque é o conhecimento próprio, né? Ai, ai. Lembrei agora, falando de jacaré e desse tanto de mulher que tem aqui, do desafio que teve no navio, que o cara com um navio cheio de pessoas e fala assim, cheio de jacaré, e ele falou que se alguém pular no rio, passar pelo jacaré, chegar até a borda do rio, vai ganhar R$ 1 milhão. E todo mundo morre de medo. E de repente um homem pula na água e sai nadando assim muito rapidamente, né? Consegue se livrar dos jacarés e chega na borda, né, do rio e foge e ganha R$ 1 milhão. E aí o cara vai entrevistar e fala, ó, que coragem, hein? Por causa de R$ 1 milhão. Ele falou, não, eu não caí, eu não pulei, não, foi alguém que me empurrou. E aí a mulher dele fala, fui eu, fui eu. Quer dizer, sempre tem que ter uma mulher para dar um impulso no homem, né, Daiane? Precisa ter algum empurrão. Então, aqui fica muito claro, fica muito assim. Talvez eu estou limitando, mas com a resposta, a gente pode dizer assim, pelo menos num dado sentido, o profeta, no exercício da sua missão, ele é um médium de Jesus. Ele é um médium de Jesus. Ele explana, ele traz até os homens aquilo que ele vai aurir mais ao alto. Mas tem mais. Alguém quer ler para mim? Posso ler, Everton. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, está muito baixo? Fica mais. Os Tá espíritos bom? elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? E a resposta, como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também dos chamados à luminosa sementeira. Quer dizer, não é nem anjo, nem eleito, é um trabalhador, né? É um Chamado a missionário, né? missionário, né? Não, É um não tem, missionário. não tem, digamos assim, um requisito especial, uma coisa assim diferenciada, né? É um É. trabalhador, um missionário, né? O Everton. Oi, E pode falar. esse missionário, ele vivia para isso, para se dedicar totalmente a isso, ou ele poderia ter outra profissão? Então. Isso aí é o tema, vocês já estão intuindo o que que a gente
O que que eu gostaria de falar? Vocês estão vendo aí que eu coloquei a figura, um videozinho, né? De um homem que a gente poderia considerar como um profeta. Se eu fosse usar um anacronismo, um profeta raiz, né? Daquele jeito que a gente pensa que vai ser, né? Alguém que realmente é rústico, tem uma capa, né, uma roupa comprida e tal. Vamos ver se tem mais de algum outro jeito. Gabi, quer ler? Como que vocês estão me ouvindo? Porque eu tô com um ventilador aqui Estamos ligado. Tá ouvindo, estamos ok? ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Leio sim. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior procederam à vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Complicou? Um Sakyamuni, um Confúcio, perdão, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor, na gloriosa preparação dos seus caminhos. Se desenvolveram ação distante do ambiente dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Bom, isso tem a ver com o que a Hebe estava perguntando. Então, assim, os profetas são só aqueles lá do Antigo Testamento? É só Elias, Jeremias, são só aqueles que se reencarnaram no meio do povo judeu ou tem mais gente? E aí Emmanuel vai dizer assim, que há aqueles, esse primeiro aí sabe quem que é? Na carta falando de Nunca ouvi falar, não. Sakyamuni? É assim mesmo? ouviu. É que o nome, é que aí a psicografia, né, quis gastar um pouquinho. Esse é Buda, é Buda. Eu acho que às vezes Emmanuel falava umas coisas assim, trazia uns dados, só, Emmanuel, irmão X e tal, só para mostrar que não tinha jeito daquele mineirinho lá em Pedro Leopoldo saber aquilo tudo que ele escrevia. Então ele diz assim, um Buda, um Confúcio, um Sócrates também foram profetas, enviados do Senhor, aqueles que materializavam entre os homens o pensamento do Cristo. Mas esses aí não estavam no meio do povo hebreu, talvez não foram profetas messiânicos, né? Não havia esse compromisso, porque eles tinham compromissos outros, diferentes, diversos. Mas, então, se falasse Siddhartha, né? Mas eles também foram profetas. Gente, quando a gente casa isso com o conhecimento que nós temos de que Jesus é o governador espiritual do globo, da Terra, fica muito fácil da gente entender, né? Que assim, imagina assim, num jogo de futebol, por exemplo, um jogo de futebol, que eu sou o técnico de um time de futebol, e o meu time vai para os pênaltis, vai disputar uma classificação, um torneio nos pênaltis. Quem que eu vou pôr para bater os pênaltis? Os melhores batedores de pênalti, não é? Tirando os técnicos do Brasil, quando é Copa, que não faz isso, mas que eu lembro que a Monja até perdeu um pouco da elevação dela, né? Aquela vez que o Brasil perdeu, mas você vai mandar aqueles que são mais aptos para aquela tarefa. Ora, se um simples técnico
de futebol, se um técnico de basquete, de vôlei, coloca o atleta mais adequado àquela função, o que não se dirá de Jesus? Então, ele vai de acordo com a necessidade do mundo, da evolução, adequando esses missionários. Mas tem mais. Quem que não leu nada ainda, hein? Eu leio. Everton. Posso ler? Pode ler, depois a Hebe lê a outra. Pode ir, Milena. Tá bom. Não é a menina, é a Ana. Ana, desculpa. Os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdote dos crentes da lei. Em todos os tempos, houve a mais funda diferença entre o sacerdote e o profetismo. Olha, Acredito que... Pode falar. pode falar, pode falar. Não, eu acredito que é isso mesmo, porque a religião, o sacerdócio, né, está distante do profetismo, né? São duas coisas bem diferentes. Então, até pus uma figurinha para mostrar isso, que pode não ter nada a ver, né? Pode não ter nada a ver. É claro que um sacerdote pode ser profeta, mas um profeta nem sempre vai ser um sacerdote, né? E de uma ou de outra maneira, o título de profeta vai alavancar aquele espírito a um patamar muito superior a um simples sacerdócio. Que o sacerdote, no mais das vezes, ele procura dar conta de si mesmo, só de si, né? Enquanto um profeta, ele vem para elevar um povo inteiro, uma geração, né? Bom, E o sacerdote representava uma cultura, né? O papel humano ali, né? Material de. Então, bem material, né? é. Quem não leu na outra, lê agora aí. É a Mi que falou? Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas impressões de luz para o futuro da humanidade? Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. É como se a partir do momento que você tem uma informação de que alguém está trazendo, é como se você começasse a pensar a partir de então, né? Quer dizer, agora sim, alguém está trazendo informações importantes, né? E esse cuidado está na espiritualidade, né? Está nas mãos do Cristo, desde antes do planeta existir, né? Desde antes de lá, mas agora também, né? Porque a resposta diz assim, que em tempo algum a humanidade ficou órfã. Tempo algum. Em tempo algum deixou de haver, deixou de existir aqueles que conseguiram, né? Lembrar o homem da missão divina. E a literatura espírita, ela também vem contribuir, né? Eu lembrei aqui do livro que chama Ninguém Está Sozinho, que vem para um socorro para quem se sente sozinho e está em meio a um perigo muito intenso, né? Então, vem para mostrar que todas as pessoas, em todos os momentos, elas estão sendo cuidadas. Tô quase terminando essa parte, tá? Não teve jeito de eu pular isso aqui, porque eu achei que era tão importante. É certo que os missionários novos não encontraram o deserto de figueiras bravas. Ele vai completar, nem comeram gafanhotos e tal. Mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas.
entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhe impõem, eu acho que é o silêncio, né? Não, lhe impõem o pelourinho e o sacrifício. Olha a profundidade, né? Hoje a gente não vai ver um profeta no deserto, possivelmente. Nós vamos vê-lo em outros lugares, mas ainda assim sozinhos. Quando eu li isso aqui, na hora eu me lembrei. Isso foi escrito na década de 40, 50, não sei se alguém já conseguiu achar aí. Mas eu me lembrei de um Natal em que o Cristo, que o Chico, depois de terminar né, a tarefa de distribuição, de atendimento fraterno que ele havia exercido naquele dia de Natal, todo mundo foi embora e ele estava sozinho. Ele estava sozinho. E aí ele se lembrou de duas mulheres, uma senhorinha que cuidava de uma outra moça que tinha muito problema físico, né? É aquela que depois a gente vai estudar a história, que ela fala Jesus, né? Esqueci o nome dela. Como é que chama, Ana? Valéria. E a gente pensa assim, nossa, se eu pudesse trazer o Chico na minha casa, se eu pudesse, né? Isso depois da fama, né? Mas antes, eu uma vez vi o Chico. Eu era muito moço ainda, menino assim, uns 15, 16 anos. E aí um centro espírita chamado Meimei fez uma excursão para ir ver o Chico, e o meu centro não tinha esse movimento, eu falei, eu vou sozinho. Juntei um dinheirinho que eu tinha e fui. E o Chico não ia mais nas reuniões, porque ele já estava muito doente. E a gente, o que o espírita faz? Vai na casa dele. E aí, chegando lá e tal, o Eurípides falou com o cara da excursão, que eu não lembro quem que era. Ele falou, olha, ele está juntando forças para ver se ele consegue ir na reunião à noite. E aí ele foi na reunião à noite, fazia meses que ele não ia. Então, para a gente foi assim, né, um presente. E ele psicografou e leu. E depois que ele terminou, ele falou assim, o dirigente da reunião, que agora não lembro quem que era, ele fala, o Chico está muito cansado, então eu vou pedir para os companheiros não o procurarem depois da reunião, porque ele vai voltar para casa. E eu ouvi aquilo e tal, e fui pro ônibus, né? Assim que terminou, eu fui pro ônibus. Fiquei 1h30 no ônibus, sozinho, porque todo mundo foi lá cumprimentar o Chico. Foi teimar para encostar no Chico, né? Para relar nele, né? Como se isso adiantasse alguma coisa, né? Se fosse de fora, tava fácil, né? Então eu acho que às vezes pode estar mais próximo do que a gente pensa, né? Para nós, os exemplos de Chico, de Bezerra, de Eurípides, né? Não estou falando que eles são profetas, mas homens comuns eles não são, não. Nem meros sacerdotes. Esse pessoal veio em missão. Porque Eurípides Barçanufo se encontra com Jesus Cristo durante os seus 38 anos de vida 2 vezes. 2 vezes. Uma em sonho, que Lário Silva vai descrever depois, e outro no estado de vigília, acordado, na cozinha da casa dele. Então, não é para qualquer um, não, gente. Se ele não tem inspiração de Jesus, o que Jesus ia estar fazendo na casa dele, né? Então, alguma coisa tem. Deixa eu ir aqui, senão... Everton, Oi. o Chico é um profeta? Foi? Ou é? Não sei. Então, olha, eu vou te dar a minha opinião. Pelo legado que o Chico deixa, pela profundidade da obra do Chico, eu considero que sim. Porque ela direciona, né, norteia sem número, milhões de pessoas
há muitos e muitos anos, há décadas e décadas, né? Você vê que nós estamos aqui hoje num domingo, dia 1º de setembro de 2024, né? Mais de 70 anos depois desse livro ser escrito, entendendo o sentido disso. Então, para mim, então, por exemplo, o seu Eurípides Barçanufo, né? Muitas vezes eu ouço, e eu gosto até de falar isso muito, o apóstolo de Sacramento, porque é um testemunho límpido, né? Límpido, de 41, o Bruno tá falando, né? Se é de 41, tem mais ainda, né? Tá com mais de 80 anos, né? A obra, né? Mais de 80 anos, 83. Bom, eu tô vendo aqui que não vou conseguir terminar nem o que eu falei que eu ia fazer. A Claudinha acha bom, que depois aí eu continuo o estudo, né? Aí, eu peguei uma página dele mesmo, de mano, acho que essa aqui tá no Levantar e Seguir, Profetas e Apóstolos, a harmonização. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos dar lá para 2028, por aí. Profetas e apóstolos não vivem tão somente nos círculos dos preceitos religiosos. Tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. O serviço nobre, em todos os tempos, requisita missionários da visão e apóstolos da ação. Missionários da visão e apóstolos da ação. Eu tinha posto uma imagenzinha aqui para passar enquanto estava falando. Ela fica assim, bonitinha. O Everton, e no plural ali, né? Missionários e apóstolos, né? Em São todos vários. os tempos. Porque também tem uma coisa que fala, que eu já vi falar, né, do Allan Kardec, por exemplo, se ele não desse conta do recado, se desistisse no caminho, se alguma coisa impedisse o Kardec de fazer o trabalho que ele fez, outros já estavam preparados para, não digo continuar, né, mas fazer o Para trabalho, executar. buscar, para executar. O Livro dos Espíritos responde assim, porque se não fosse dessa forma, Deus estaria, né, dependente da ação de um homem, né? E quando um desígnio divino existe, né, quando há o desígnio, né, ele se cumprirá de uma forma ou de outra. Eu até vou terminar com isso daí, se der tempo. O serviço nobre em todos os tempos requisita missionários da visão e apóstolos da ação. São eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviços inestimáveis à coletividade. Gente, pega o que Kardec escreveu sobre o divórcio, lá em 1862. Demorou 100 anos para o Brasil aceitar a lei do divórcio. E ainda hoje tem gente, né, assim, que fala de uma forma, tô fazendo, não é que eu tô falando para divorciar, não é isso não. Tô falando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa tem um discurso muito moralista, né? E esse povo vem na frente para receber pedrada, para trazer uma ideia que não é aceita no seu meio. E a coisa mais difícil que tem é você falar uma coisa que é contrária ao meio que você está ouvindo. O nosso movimento geralmente é de conformação com as pessoas que estão nos ouvindo. E eles vêm sem medo para dizer o que realmente é. Pega o Chico falando de homossexualismo lá na década de 70. Vê a resposta dele. Vê se tem condenação. Vê se tem retaliação, preconceito. Vê se tem. É muito. Isso, gente, quem é mais novo aqui pode não se lembrar, mas eu me lembro perfeitamente, né, da questão
de sexo, de homossexualismo, coisas assim, que eram muito vincadas, né? Muito vincadas. E aí, eu lembro do rapaz que chega pro Chico, porque a Hebe falou do Chico, só para lembrar, e ele chega até o Chico e fala assim: Chico, pode haver sexo antes do casamento? E o Chico responde assim: Ah, meu filho, sem amor, nem o sexo, nem o casamento valem a pena. Então, né? Vamos lá, né? Para de. Não é um papel, né? É uma coisa muito além, que transcende muito a isso. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado. Sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia, experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhe fenecem é matar, né? A justa noção da soledade que passa no mundo. Não se lhes perdoa a superioridade, nem se lhes entende a visão ou o serviço nobre. Então Galileu foi condenado, né? Por falar, por supor, né? Por apresentar que não era o Sol que girava em torno da Terra, né? Condenado por quem? Deixa só eu puxar a sardinha pro meu lado, né? O Ah, Hahnemann, da homeopatia, até hoje, até até hoje, né? hoje. E É. a homeopatia às vezes é criticada dentro da própria doutrina espírita, né? Dentro do espiritismo. E Emmanuel fala de homeopatia. Ele responde uma pergunta sobre o mecanismo de ação dela. Se eu não me engano, é no Consolador também. Uhum. Como que tá tão à frente do tempo assim, né? Então, e você falou da homeopatia, se eu voltar em Galileu, ele foi condenado por quem? Um profeta. Foi condenado por quem? Pelo sacerdócio. Pelo sacerdócio. Então, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, a gente não suporta aquilo que é superior. Tem um, eu tô lembrando quem que é o orador que eu vi, que eu achei muito legal, que ele fala assim, lembrei, acho que é aquele pastor engraçado, Cláudio, ele fala, não sei se é ele, portanto vai me chegar na memória, acho que não é ele não, porque é muito profundo o conceito, ele diz assim, não, o Cláudio é muito engraçado, mas, né, é mais raso um pouco, e ele fala assim, o orador fala assim, alguém te liga, o amigo te liga, e você diz assim, nossa, como é que você tá, fulano? Nossa, olha, tô mal. Nossa, cara, tô mal. Aqui meu casamento tá mal, meus filhos estão dando problema. Tá isso, eu perdi emprego e tal. E o amigo fala, nossa, meu irmão, vou orar pra você, se precisar de mim e tal, 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 tal. Beleza. Agora, você quer ver o cara te ligar e falar assim, como é que você tá, fulano? Fala, eu tô muito bem. Nossa, eu tô ganhando muito bem. Eu tô com uma namorada, eu tô com uma esposa linda, com um esposo lindo. Os meus filhos, um passou em medicina não sei onde, outro fez não sei o quê. Aí você vai ver o que que é a inveja. Eu lembrei aqui quem que fala isso, não é nenhum sacerdote, é o Karnal, Leandro Carnal. Então, quer dizer, a gente não aceita muito bem a superioridade nem